Era uma sexta-feira à noite. Camila e o namorado haviam combinado jantar juntos. Ele chegou tarde, sem avisar, sem explicação. Camila havia cozinhado, havia arrumado a mesa, havia esperado. Quando ele entrou pela porta, ela sentiu uma dor no peito. Não de raiva, de medo. Medo de que ele ficasse chateado se ela dissesse o que sentia. Então Camila respirou fundo e disse: "Desculpa, eu devia ter avisado que o jantar esfriava." Ele não havia avisado que chegava tarde. Ela havia esperado sozinha. E mesmo assim, foi ela quem pediu desculpa. Você já fez isso? Pediu desculpa por algo que não foi culpa sua? Pediu desculpa por sentir, por precisar, por existir num espaço como se a sua presença fosse um fardo. Camila fazia isso todos os dias, com o namorado, com os amigos, no trabalho, com a família. Porque Camila havia aprendido muito cedo que os seus sentimentos incomodavam, que as suas necessidades eram demais, que ela era demais. Quando alguém aprende isso na infância, passa a vida inteira a diminuir-se, a encolher, a ocupar menos espaço, a pedir desculpa por tudo, antes que alguém reclame. Porque no fundo, acredita que se não fizer isso, vai perder o amor das pessoas. E talvez você também faça isso. Talvez você também seja daquelas pessoas que dizem "não me importo" quando se importam. Que dizem "pode ser" quando querem dizer não. Que dizem desculpa quando quem devia pedir desculpa era o outro. Isso tem um nome. Chama-se sentimento de inferioridade. E não nasce com a pessoa. É ensinado. Tijolo por tijolo, palavra por palavra, silêncio por silêncio. Mas para entender de onde veio o sentimento de inferioridade de Camila, precisamos voltar no tempo. Camila tinha 8 anos. Era uma tarde de quinta-feira. Ela havia chegado da escola com uma redação na mochila. A professora havia escrito no topo da folha, com uma caneta vermelha: "Muito bem." Camila correu para casa. Queria mostrar para a mãe. Queria ouvir aquelas palavras que toda criança espera ouvir: "Estou orgulhosa de você." Mas quando chegou em casa, a mãe estava ao telefone. Acenou com a mão, como quem diz: "Agora não." Camila esperou. Sentou-se no sofá com a redação no colo. Esperou 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Quando a mãe desligou o telefone, já havia esquecido que Camila estava ali. "Vai lavar as mãos para o jantar." Camila olhou para a redação, dobrou-a devagar, guardou na mochila e nunca mais falou nisso. Naquela tarde, Camila não aprendeu que a redação era boa. Aprendeu que as suas conquistas não eram importantes o suficiente para interromper o mundo. E essa lição ficou. Às vezes não há sequer uma palavra cruel. Só uma ausência. Só a sensação de que, por mais que você se esforçasse, nunca era suficiente para ser visto. E a criança que viveu isso não pensou: "A minha mãe estava ocupada." Ela pensou: "Então eu não sou importante." E essa frase tornou-se uma voz. Uma voz que aparece quando você tenta algo novo. Quem você pensa que é? Uma voz que aparece quando alguém te ama de verdade. Ele vai perceber que você não vale a pena. Uma voz que aparece quando você conquista algo. Foi sorte. Você não merecia. Mas o que aconteceu com a Camila não começou naquele dia. Aquele jantar, aquele pedido de desculpa, já era só o resultado de algo muito mais antigo. O problema não era o namorado,
nem o trabalho, nem as pessoas à volta dela. O problema era a forma como Camila tinha aprendido a se ver. E aqui entra algo que o psicólogo Alfred Adler observou ao longo da vida. Alfred Adler, ele dizia que o ser humano não nasce inferior. Ele aprende a se sentir inferior. Não por fraqueza, mas por comparação. E essa comparação começa cedo, muito cedo, quando você ainda nem tem palavras para explicar o que sente. Camila não nasceu a pedir desculpa por tudo. Ela aprendeu. Aprendeu a esperar em silêncio. Aprendeu a não interromper. Aprendeu a diminuir a própria voz para não incomodar a vida dos outros. E quando isso acontece por muito tempo, a pessoa começa a acreditar que ocupar espaço é errado. E é aí que nasce o sentimento de inferioridade. Não como uma ideia, mas como um hábito. Um comportamento automático. Algo que acontece antes mesmo de pensar. E talvez você já tenha vivido isso também. Dizer "está tudo bem" quando não está. Ficar em silêncio quando queria falar. Aceitar menos do que você merece. Não porque não sabe, mas porque aprendeu a evitar conflito, a evitar rejeição, a evitar perder amor. Mas aqui está a parte mais importante que Adler mostrou. O sentimento de inferioridade não é só dor. Ele também pode virar estratégia de sobrevivência. A pessoa começa a se adaptar, a se encaixar, a agradar, a desaparecer aos poucos para continuar sendo aceita. E quando isso vira rotina, a pessoa já não percebe mais que está se diminuindo. Isso vira normal. E o normal é o mais perigoso. Porque você não questiona aquilo que parece familiar. Mas existe uma coisa importante aqui. Camila não estava quebrada. Ela estava condicionada. E o que é condicionado pode ser refeito. Mas antes disso, você precisa enxergar. Perceber o padrão. Perceber onde você começou a se diminuir. E talvez a pergunta mais importante desta parte seja esta: em que momento eu comecei a acreditar que preciso ser pequeno para ser amado? E quando você começa a ver isso, já não dá para não ver mais. E é exatamente aí que a mudança começa a ficar possível. O que muda a vida é o que você começa a fazer depois de entender. Camila percebeu isso. Ela entendeu o padrão, mas agora precisava agir diferente na vida real. E isso não começou com grandes mudanças. Começou pequeno, quase invisível, mas consistente. A primeira coisa que ela fez foi parar de pedir desculpa automaticamente. Ela começou a se observar. Antes de dizer desculpa, ela fazia uma pausa e perguntava a si mesma: eu fiz algo errado? Ou só estou com medo de incomodar? E muitas vezes, ela não pedia desculpa. A segunda mudança foi aprender a ocupar espaço. Mesmo com o medo ainda lá. Mesmo com a voz interna a dizer para ficar quieta. Ela começou a falar, mesmo sem certeza total. Mesmo com o coração acelerado. E percebeu algo importante. Ninguém desaba quando você se posiciona. As pessoas apenas se ajustam. A terceira mudança foi a mais profunda. Ela parou de se atacar por dentro. Quando errava, ela não se destruía mais mentalmente. Ela respirava. E falava consigo mesma com mais respeito. Como falaria com alguém que ama. E foi aí que algo começou a mudar de verdade. O medo ainda existia, mas já não mandava nela. E então, aconteceu o momento simples. O namorado chegou tarde outra vez e Camila sentiu o impulso antigo. Se encolher, se culpar, se desculpar. Mas desta vez ela parou, respirou e disse:
Da próxima vez avisa. Sem se diminuir, sem se desculpar, só verdade. E isso foi suficiente, porque a mudança não acontece quando você deixa de ter medo. A mudança acontece quando você deixa de se abandonar. E talvez isso seja o começo de tudo. Se esse vídeo te fez refletir, segue o canal para mais conteúdos como este e comenta aqui embaixo. Eu mereço ocupar espaço. Até o próximo vídeo. Cuide-se.